Bom dia, amigos de casa! Estamos começando mais um episódio de Mindcast e hoje temos uma convidada super especial. Mas antes de começar, quem está apresentando é Maria Isabel e Tomás. Bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje com a Karine, que é formada em psicologia, e a gente vai abrir um espaço para a Karine para ela se apresentar um pouco mais, falar sobre as áreas de atuação. Muito obrigada por esse espaço, é um prazer fazer parte e contribuir, de certa forma, com o meu aprendizado e com a minha vivência, juntamente com esse espaço que vocês disponibilizaram. Eu sou a Karine, eu sou formada em psicologia, eu faço um atendimento na área clínica e também tenho uma vivência na área organizacional, mais ou menos uns 6 anos de atuação nessa área, então vai ser bem legal o papo, eu estou bem ansiosa e bem animada. Ai, que ótimo! Hoje, no episódio, a gente vai falar um pouco, fazer perguntas sobre um artigo científico que fala sobre burnout, que é uma pauta que está super em alta, né? Principalmente hoje em dia, com as tecnologias, com tudo, né? Então, ver as causas desse burnout, o que está provocando ele, e vamos começar, né? Vamos lá. Bom, a gente entende que a síndrome de burnout ela é uma espécie de epidemia no mundo contemporâneo, certo? Karine, como você descreveria essa síndrome? Atualmente, o burnout vem sido muito falado e dentro dos estudos e o que nós, né, profissionais da área da saúde, gostamos de traduzir para a pessoa de forma também que a pessoa entenda é que o burnout ele é um esgotamento profundo. Então, ele envolve a área física, emocional e mental da pessoa. E ele é causado por um estresse contínuo, diretamente, principalmente, né, ligado ao trabalho. E não é um cansaço comum. Então, a pessoa chega no nível de exaustão emocional, onde ela já não consegue mais executar as tarefas como antigamente, ou as demandas não são finalizadas como a pessoa tinha costume de efetuar. É importante mencionar que por mais que a principal causa do burnout seja o trabalho, né, ela atravessa a vida da pessoa, então vai diretamente correlacionado da forma como ela vê a vida e se comporta. Então, é uma síndrome que merece atenção e é importante a gente sinalizar que por mais que a gente identifique, né, durante a nossa conversa, alguns pontos, e as pessoas que estão nos ouvindo, talvez eu tenha burnout. Não, é importante que você siga para um acompanhamento psicológico, para que você procure e busque ajuda. Mas é importante sim estar atento aos sinais. Com certeza. E também a gente viu que a síndrome de burnout, né, pela OMS, foi adicionada na CID-11 como uma doença, né, como um fenômeno ocupacional. Uhum. E aí eu queria saber, em relação às empresas e os trabalhadores, o que isso vai mudar na prática, assim, esse novo termo ser adicionado? Sim. É bem legal essa pergunta de vocês. Eu fico visitando, né, tanto as minhas experiências e vivência na clínica, como a minha vivência na estrutura organizacional como a empresa. O que vem se falando, ainda mais por ser um assunto, como eu disse, muito comum, é que as empresas existem uma mudança, então elas sim precisam olhar com mais cuidado para o colaborador, precisa sim disponibilizar um espaço mais equilibrado, né? Então existe uma pressão maior e nesse controle para as empresas. Então muda aqui. A empresa precisa ter um cuidado maior com a saúde emocional e mental do colaborador. Um ponto que eu acho importante da gente também começar a discutir é que para o colaborador também muda muito. Porque se a gente for pensar, e é bem comum, eu visito, como eu disse, as pessoas que eu já atendi, as frases que eu já ouvi de CLT, PJ, autônomo, não tem espaço para ter burnout. Não, eu não posso porque as contas não esperam. E uma doença física, ela sempre foi mais aceitável, né? No sentido de disponibilizar um atestado e de também ter uma justificativa para o autocuidado. Então, eu penso que pro colaborador ajudou porque ele consegue ter esse respaldo, né, de ok, eu preciso respirar e pausar agora nesse momento porque a minha saúde está pedindo um socorro. Sim, também se trabalha na parte de RH também, e acho que tem tudo a ver, né, casa super, porque o ambiente de trabalho ele é muito reflexo também de como
como agir, né? Como as pessoas vão agir. Então, com certeza, eu acho que é uma... que tudo se relaciona, né? Tudo se relaciona, exatamente. Desde do início, né? A empresa como um todo, eu acho que nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre como a empresa também precisa lidar com isso. Ela precisa olhar desde a estrutura, né? Desde a ponta da pirâmide mesmo do CEO, para que disponibilize, sim, um ambiente bem agradável também para o colaborador. Porque, se a gente for pensar, é onde nós passamos a maior parte do nosso tempo, né? Muitas vezes, nossos colegas de trabalho, nós vimos mais do que as pessoas conhecidas e familiares. O artigo ele também menciona que o burnout ele atinge mais mulheres. Por que você acha que tem essa incidência maior em mulheres? Eu penso que é uma questão mais social do que biológica, né? Não é porque nós somos mulheres que nós temos um índice maior e probabilidade biológica de desenvolver o burnout, mas que, se a gente for pensar, é o acúmulo de funções, tanto a casa, o cuidado com o outro, algumas mulheres também conciliando a atividade com o trabalho externo. Então, existe uma pressão pessoal também de uma perfeição, de entregar com qualidade. Então, tem um índice maior por conta disso, é algo comprovado. Sim, com certeza, acho que a gente se sente realmente sobrecarregado. E o mais interessante também é que dentro do artigo falava que estudantes e professores também, por conta de carga horária excessiva e estresse mesmo, com entrega, prazo, eles também são um grupo bem afetado pelo burnout. E sobre isso, né, essa ansiedade constante dentro desses meios, você acha que isso te surpreende? Você acha que isso é uma novidade, assim, que aconteceu? Ou... Infelizmente, não. Não me surpreende, não é uma novidade. Eu visito também a época onde eu fui graduanda, né? Eu graduei e concluí a psicologia, são 5 anos de curso. Foi uma fase muito turbulenta, considerando a pressão que nós temos, né? A pressão de entrega de resultado, até muito a comparação, porque são vivências singulares, né? Cada um tem o seu momento, tem o seu atual momento de estudos, e eu finalizei a graduação próximo à pandemia. Então, eu lembro que foi um momento bem difícil para mim. E eu considero também, atendendo alguns estudantes, que é um momento onde nós temos mais sensibilidade emocional, né? Nós estamos expostos até uma incerteza do futuro. E correlacionando com as atividades dos professores, e infelizmente eu imagino que isso também tenha uma correlação, considerando também a carga horária excessiva, considerando também a não valorização, né, a baixa remuneração, e até pelo que eles fazem não existe uma valorização ideal. Show. Voltando rapidinho na parte da maior incidência nas mulheres do burnout. Eu entendo... eu concordo justamente com essa parte social, até por um machismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade, mas eu penso que pode ter falta de dados por falta de diagnóstico de homem, justamente por homem existe um preconceito sobre o homem procurar ajuda, sobre o homem ir no psicólogo. Então, você acha que pode ter uma relação com isso também? Eu acho. Um bom ponto. Eu acredito que a gente disponibilizar e falar mais sobre o burnout, ou então até doenças psíquicas, né, que não são vistas. Então, quanto mais a gente começa a falar sobre isso, mais e melhor é a conscientização dos homens. Então, eu acho que foi um ponto bem importante, porque nós trazemos dados, né, dentro do que e dentro dos índices. Mas esse ponto que você trouxe em relação de que será se os homens às vezes escondem o que estão sentindo ou não tem tanta liberdade para falar, e por isso que os índices estão maiores, também é um ponto de vista bem interessante. Eu acho que é válido, sim, a gente analisar por esse lado. Ótimo. Já no ambiente corporativo, o artigo ele cita uns fatores como injustiça organizacional, liderança disfuncional e o uso excessivo de tecnologia. Qual desses você consideraria mais crítico? Eu posso colocar todos num pacote e juntar todos os três, porque a injustiça, a liderança, né, ruim, e o excesso de tecnologia. Mas, talvez trazendo pelas vivências na prática, eu imagino que quando nós temos uma liderança ruim, o índice, a probabilidade de ter uma equipe adoecida
é muito grande. Então, e outra coisa, eu penso que é bem correlacionado, porque se a gente fala de uma liderança ruim, a gente está falando de injustiça, teoricamente, né? Porque se um líder é ruim, ele não consegue valorizar pelo mérito do colaborador, ele não tem a sensibilidade escutativa também nesse ambiente de colaboração. Geralmente é bem comum quando tem uma liderança ruim, os colaboradores entre si não têm uma boa relação, também justamente porque isso não tem, né, uma ponte de comunicação, de ser um ambiente amigável. A injustiça é justamente por conta do não reconhecimento, e traz uma insatisfação profissional para o colaborador, então isso pode sim gerar um índice de burnout maior. O excesso de tecnologia, eu achei essa parte bem legal. E considerando o nosso mundo atual, é bem comum que nós não conseguimos, né, ter esse limite de começo, meio e fim, considerando o nosso dia. Então, eu abranjo até para a atuação home office. Então, se a gente for pensar que é bem comum, né, os atendimentos home office, os trabalhos home office, onde geralmente a gente não tira a pausa do almoço, não tira o café, às vezes a gente também não tem uma pessoa para se relacionar naquele momento, né? Então, é importante a gente pensar que o excesso de tecnologia pode ser aversivo, sim, em um ponto que não exista equilíbrio. Para o presencial, eu considero também que é um ponto, justamente quando você bate ponto e sai do espaço físico e você continua lá online, ou então nessas férias que você é acionado, ou então nos fins de semana que você é acionado. Por isso que eu queria colocar todos dentro de um saquinho, porque eles se correlacionam. Não, com certeza. E cada vez mais a gente vai vendo também ambientes de trabalho que são assim, né? Vários empresários, várias pessoas que incentivam muito trabalhar enquanto você estiver acordado, e aí depois quando você vai dormir, beleza, mas tipo, transforma meio que a noite em dia, então é complicado. Também sobre esses casos, você teve algum contato mais direto com algum desses problemas, em algum momento estudando na faculdade, ou até na clínica que você atua? Você teve algum contato com algum desses problemas que você viu na prática, né? Não só porque estudo a gente vê muito, né? Só que às vezes até na prática a gente consegue ver melhor, né? Então... Sim, na verdade é engraçado porque eu sempre tive muita certeza da área clínica, né? Desde a época da graduação. E a organizacional me puxou e me escolheu também para fazer parte. Então, desde sempre foi uma pauta muito viva na minha experiência e ainda mais considerando todo o momento que nós estamos, que faz com que o profissional da saúde também investigue sobre o adoecimento no trabalho. Então, é importantíssimo. E é, assim, uma pauta de chegar muitos pacientes com sintomas bem correlacionados a burnout, muitos colaboradores, né, ao nível de apresentar atestado, até mesmo chegar ao nível de solicitar demissão por não aguentar esse ambiente que está sendo aversivo. Então, é algo que, de fato, aparece muito e com muita frequência. Eu conheço algumas pessoas aí que tiveram burnout e realmente não é brincadeira, né? Não é apenas um surto, né? Que você falou até no início que o pessoal ia em casa ia escutar e ia falar, nossa, tô com burnout. Mas é verdade, hoje em dia, gente se diagnosticando com essas coisas assim, realmente. Voltando um pouco também agora para a parte das empresas, que a gente falou mais no início, várias empresas também, apesar de ter aquelas que não trabalham muito com essas coisas, tem empresas que criam ambientes legais, né? Não legais, mas práticas que ajudam. Então, até um acompanhamento dentro da empresa, com algum psicólogo, às vezes, e outras coisas, assim. O que você acha sobre isso? Você acha que vale a pena? Tem algum outro... Acho que um pouco óbvio, mas tem alguma outra coisa também? Algum outro método que você acha que pode ser interessante? As pessoas começarem a avaliar, que elas não dão importância? Muito legal essa pergunta, porque até mesmo considerando o ambiente organizacional e como nós até falamos em relação ao tempo que nós passamos, é super importante. Eu acredito e eu sou fã de carteirinha desse autocuidado e também do cuidado que a empresa disponibiliza para os colaboradores. Mas eu costumo olhar em dois aspectos, tanto o individual e o organizacional.
vamos falar primeiro do organizacional, que vai ser um pouco mais fácil, que a empresa disponibilizar uma escutativa, um espaço saudável para o colaborador. Pensar até naquela resposta onde eu disse que a liderança ruim talvez esteja no topo de mais crítico. Quem é o líder desse líder? Como esse líder está tendo a capacitação para passar isso para os colaboradores? Então, para disponibilizar um ambiente, um espaço saudável, não é somente um laboral, uma cadeira confortável, é também pensar na saúde emocional da equipe como um todo. Então, desde a ponta do CEO até o operador que atua em um técnico, né? Então, é importante a gente pensar na saúde como um todo da empresa, mas eu acho que essas estratégias que vêm sendo estudadas e até colocadas em prática são de muita serventia. Agora, o individual. É importante a gente falar quais são os cuidados, né, que o colaborador precisa ter. Talvez a gente possa começar a falar sobre um equilíbrio. E muitas vezes, e é bem comum eu pegar em consultório, quando a gente vai voltando para o equilíbrio, a pessoa falar, como assim? Eu não consigo pensar nisso agora, eu estou assim no fundo do poço, é um lugar muito difícil. E realmente, uma pessoa adoecida não tem condições de sair desse lugar sozinho. Então, é importante buscar um acompanhamento, né, psicológico. Mas o que dá para a gente fazer? Buscar ter um sono regulado, fazer atividade física, que está super falado, né? E até clichê falar, mas é importantíssimo a gente manter atividades físicas reguladas, ter relações interpessoais, nós somos seres relacionáveis, então estar em contato com outras pessoas, manter amizade no trabalho, se for possível, né? Se o espaço disponibilizar essa oportunidade para que você se relacione com as pessoas, no horário do almoço, fale de outra coisa que não seja o trabalho. Então, tente encontrar um equilíbrio para que o trabalho não esteja centralizado também na sua vida, né? Para que tenha outras coisas que também te nutrem. E também, sobre tudo isso, né? Tem alguns sintomas, né, específicos, assim, mais pro final, assim, que são sinais de um burnout também, pra gente também ficar atento, né, o pessoal de casa ficar atentos quando estiver sobrecarregando, apesar da gente já ter falado alguns fatores que causam isso, mas também pro pessoal ficar ligado e buscar ajuda, né, porque você falou aí da parte mais individual, eu acho super válido, porque muitas vezes a gente tenta aguentar tudo sozinho e acha que não, porque eu vou conseguir, eu sou capaz. E é verdade, a gente é realmente capaz, a gente tem que acreditar em si mesmo. Mas com a ajuda é muito mais fácil, né? Acho que não só de um profissional, né? Claro que tem que ter profissional, mas também amigos, família, né? Então, em relação a isso, você acha que tem como também a família, os amigos ajudarem em algo do tipo? Ou para identificar um burnout, assim, ou não? Falando um pouco sobre os sintomas, é importante frisar que nós já falamos e todo mundo de casa já está ciente que o autodiagnóstico não é uma opção. Então, mesmo que você tenha entendido que, nossa, talvez eu precise olhar e estudar um pouco a minha sensação física, o que eu estou sentindo emocionalmente e o que vem de pensamento quando eu penso em ir para o trabalho. Mas os sintomas, eles estão correlacionados também. Então, a pessoa entra num processo mais depressivo, sente ansiedade exacerbada, assim, no nível bem patológico. E a gente pode considerar que existe uma não satisfação na vida profissional da pessoa, né? Então, fica uma pessoa apática, onde tudo tá bom, a pessoa já não tem a mesma motivação de antes, até considerando, né, que atravessa a vida pessoal da pessoa, onde ela já não tem mais vontade, interesse de conhecer novas pessoas, de nutrir as amizades que já estão presentes na vida, ou então de estar presente com os familiares. É importantíssimo a gente manter também uma rede de apoio com quem a gente possa contar, talvez trazer, né, um pouco mais desse lugar íntimo e realmente desabafar com outra pessoa. A busca profissional é, obviamente, o ideal, mas conversar e falar sobre isso é super importante. Sim. Agora a gente vai também se encaminhando mais para o final. Tem algum recado para o pessoal de casa que você quer dar em relação a isso? Ou algum conselho mesmo? Porque eu acho que é bem importante, né? Tudo isso. Sim. Na verdade, eu acho que
o burnout, ele é uma causa disponível para todos nós. Então, não é porque, eu tenho um trabalho tranquilo, eu considero que eu não faço 24/7, por que eu estou sentindo isso? Então, não olhar com desprezo, né, e não desqualificar as nossas sensações e emoções. Então, estar atento aos sinais é importante. Eu não falo isso somente para a síndrome do burnout. Eu falo isso também para outras patologias presentes, né, na saúde mental e emocional. E também não tem gênero, não tem idade, não tem justificativa. Então, é singular. Caso você sinta, é importante sim buscar um profissional. Você tem respaldo e apoio para isso, né? Então, é importante sim vocês estarem atentos a todas as sensações que vierem. Sim. Lembrei agora também, a jornada de trabalho aqui no Brasil é bem intensa, né? E isso contribui, eu acho que um pouco para, obviamente, pro burnout. Você acha que talvez jornadas menos intensas, ou que realmente os chefes, né, os líderes, como foi falado aqui, eles também têm que ter um acompanhamento, né, sobre tudo isso. Então, você acha que talvez reduzir alguma coisa ou reorganizar mesmo? Porque acho que também a parte de organização é importante, né? Sim. Talvez podemos pensar que talvez a redução é uma pauta bem comum, bem atual, inclusive, né? Nós estamos nesse momento onde estão estudando a redução da carga horária. É uma coisa talvez voltada para além da organização. Então, foge um pouco do que o colaborador pode fazer, porque se até o momento não foi aprovado, hoje eu vou voltar para o meu trabalho, que eu estou trabalhando de 6x1, então, o que eu faço? Quais são as minhas saídas nesse momento? Como eu trouxe novamente, então, tentar ter um equilíbrio da vida pessoal e profissional, não centralizar o trabalho, então, sair desse lugar onde eu preciso ser produtivo o tempo inteiro, né? A produção precisa a todo momento e a todo instante. Então, tentar desacelerar também é importante, né? Entender que existem outras coisas que são importantes, como o trabalho também é. Em todo momento, a gente também entende que o trabalho é uma função importante, a pessoa precisa. Então, não é uma questão, e o estudo também, né? A gente considera que tudo isso está englobado como algo importante, até necessário, em alguns aspectos. E olhar para um equilíbrio mesmo de vida e saúde emocional. Não, concordo super. Acho que realmente tem que avaliar todos esses pontos, né? Porque sozinho nenhum deles vai resolver, só fazer um ou não fazer o outro. Acho que tem que ser um conjunto mesmo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de adicionar, Tomás, também? Vocês acham que é importante a gente conversar sobre? Eu acredito que nós passamos por todos os pontos. O meu objetivo é que, de uma forma bem acessível, o burnout fique claro, tanto para vocês quanto para as pessoas que, enfim, estão assistindo, no nível de que buscar ajuda é super aceitável, independente, né, de qualquer coisa. Então, buscar ajuda terapêutica, buscar também compartilhar isso é super importante. Então, é uma pauta que está sendo vista. Então, o que você sente é importante. Ótimo. Esclareceu muita coisa para mim, imagino que para o telespectador também. Que bom. Sim. Então, agora a gente vai se encerrando. Eu não quero. Vamos ficar aqui o dia todo falando de burnout. Karine, também você tem alguma rede social que você quer compartilhar com o pessoal aí? Para também entrar em contato, né? O pessoal mandar as dúvidas, qualquer coisa. E quem sabe até numa próxima te chamar de novo aqui para tirar essas dúvidas. Então, acho legal, né, compartilhar isso. Sim. Obviamente, eu tenho as redes sociais, queria até compartilhar com vocês e também, se em algum momento causou algum incômodo ouvir, se você chegou a um nível de, nossa, não estou conseguindo, se identificou com algum aspecto, eu estou disponível para fazer esse atendimento. Também tem outros profissionais e profissionais dentro da área da saúde que podem fazer esse atendimento e acompanhamento. O meu Instagram é psi.karinefranca e eu também tenho o meu WhatsApp corporativo, né, onde você pode me acionar. Vou disponibilizar para vocês, então, se em algum momento vocês quiserem até disponibilizar para o público, fiquem à vontade, tá bom? Claro, a gente vai deixar aí na tela para o pessoal conseguir ver, né, os links e tudo. Mas, desde já, então, muito obrigada pela presença, pela disponibilidade. Você veio aqui, falou, pela paciência também com a gente aí.
Muito obrigada. Imagina. E também agradecer o pessoal que está acompanhando a gente, que também eles são a nossa audiência. Eu acho que o público também que está nos assistindo é um público que tem tudo a ver também com burnout, que são pessoas, às vezes, até estudantes. Todo mundo já passou por um momento de estudo, de trabalho, em alguma situação da vida. Então, acho que foi bem focado para a galera. Acho que o pessoal tá gostando aí, né? Tô vendo aí os comentários, o pessoal elogiando. Então, que bom, agradecer. Show. Ótimo, então, muito obrigado, Karine. Imagina. Obrigado quem está assistindo a gente aí por acompanhar a gente no primeiro episódio do Mindcast e até a próxima.